Mateus capítulo 7, inicialmente nós vamos fazer a leitura do versículo 7 ao versículo 12, uma leitura expansiva. Depois a gente volta trabalhando versículo por versículo. Mateus capítulo 7, eu pedi para os irmãos lerem, abrirem, mas eu mesmo não abri. Me perdoem, queridos. A gente está trabalhando como nós nos propomos há algum tempo, no Sermão da Montanha, que é um texto absolutamente abençoador para as nossas vidas. Capítulo 7, versículo 7. Peçam, e será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Podemos inclinar a cabeça um pouquinho mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado por esta ocasião em que podemos estar em Tua casa. E Tua palavra continua sendo poderosa e abençoadora. E nós estamos com ela aberta diante de nós. Teu Espírito continua vivo e real e presente aqui conosco. Por isso, estamos confiantes e oramos a Ti, Senhor, que por Tua graça e misericórdia, Tu nos abençoe essa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Diz que certo rei tinha um súdito que lhe pedia muitas coisas, e o rei dava. E chegou um dia que o súdito foi lhe pedir algo, e o rei perguntou: meu amigo, até quando você vai ficar me pedindo as coisas? E ele disse: ô rei bondoso, enquanto o senhor estiver me dando, eu estou pedindo. E a gente continua pedindo, porque o Senhor continua dando. Porque há 40 anos atrás o Senhor nos fazia coisas boas. Obrigado, irmã Leide. Há 30 anos atrás o Senhor respondia às nossas orações, há 20 anos atrás também, há 10 anos atrás também, e ainda hoje o Senhor continua nos abençoando com as suas boas dádivas. E esse texto no Sermão da Montanha podia dizer assim: pessoal, parem de pedir as coisas para Deus e vão trabalhar. Parem de pedir, porque vocês já estão pedindo demais. Já pensou? O culto de oração dessa terça-feira, se ensinando as pessoas a não pedirem porque não é necessário, porque Deus não gosta, porque a gente está incomodando a Deus. Mas não é esse o ensino, não é isso que a Bíblia diz. Nesse texto que nós acabamos de ler, há um estímulo à oração, há um estímulo a pedir, a buscar, a bater. E aí já vou pedir para algumas pessoas abrirem alguns textos. Pastora Daiane, Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Irmã Lourdes, Lucas, capítulo 18, versículo 1. Irmã Arlete, Isaías 55, versículo 6. Irmã Estefânia, Provérbios, capítulo 8, versículo 17. E daqui a pouquinho a gente distribui mais alguns. Como a irmã Lourdes não trouxe Bíblia, depois que a Daiane fazer a leitura, vai passar a abrir para ela. Vamos lá, inicialmente eu falei Tiago 4, 2, 3 e Lucas 18, versículo 1, e o Davi na hora certa vai levar o microfone para a pessoa. Então, nesse texto, há um estímulo a pedir. O Senhor nos instrui sim a pedirmos, a apresentarmos a Deus as nossas demandas. E vocês sabiam que não raro, ou até frequentemente, eu me deparo com pessoas que dizem assim: pastor, eu não oro, eu não peço as coisas mais para Deus, porque Deus já tem me dado tanto.
Deus já tem feito tanto, então não peço mais, eu tenho minhas necessidades, eu não peço. E assim, até soa aparentemente como algo nobre, digamos assim, como se a pessoa tivesse um coração grato a Deus e tudo mais, mas não obstante, queridos, o Senhor já ter feito tanto por nós, não há nenhuma instrução da parte dele para que nós cessemos de pedir as coisas para ele. E isso não nos torna fortes pelo fato de não pedirmos as coisas ao Senhor, mas talvez até, em certo aspecto, é como se nós não disséssemos que nós não precisamos mais do Senhor para resolver os nossos problemas. Deus, eu não preciso da sua ajuda, eu já consigo resolver minhas coisas por mim mesmo e tudo mais. Então o Senhor espera que nós oremos a Ele. Então, por esse texto e por outros mais que nós podemos citar aqui essa noite, nós vemos um estímulo a pedir e também não devemos cansar de pedir. Porque às vezes, irmã Arlete, você vai orar hoje, quando chegar em casa já tem a resposta da oração. Mas tem vezes que você vai orar hoje e amanhã, e 10 anos, 20 anos, só depois de 50 anos, que você vai ter a resposta daquela oração, vai ter o agir de Deus naquele sentido. Às vezes Deus faz algo rápido, às vezes Ele demora. E tem algumas coisas, queridos, que só na glória para a gente ver realizado. Fala-se que Moisés não pisou na terra prometida, né, queridos? Por causa do pecado dele, porque ele agrediu a rocha. Mas é interessante que quando Jesus está no Monte da Transfiguração, ele está com quem? Com Moisés, pisando na terra prometida. Então talvez eu vislumbro, depois da morte, a oração dele sendo atendida. E talvez apenas depois de nossa morte, algumas de nossas demandas sejam atendidas pelo Senhor. Então precisamos compreender que não é errado pedir. Mas eu me lembro de uma história de uma irmã que tinha muita dor nas pernas. E aí ela orava, pastora, para Deus curar minhas pernas, para eu ser curado dessas pernas, porque minhas pernas dói demais. E o pastor perguntou, e aí, irmã, se Deus te curar, o que você vai fazer? Ah, pastor, eu vou pular os 4 dias do carnaval, que é bom demais. Foi a resposta dela. Aí eu vou pedir para a pastora Daiane ler Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3, no microfone, para poder ficar, para todos ouvirem e para poder ficar gravado também. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Olha que texto, esse texto é muito interessante, tá, queridos? Esse é o texto de você marcar na sua Bíblia e depois meditar um pouquinho nele. Que muitas vezes, pelo texto, nós não recebemos porque não pedimos. É muito claro. Já pensou em Marlete chegando no céu e de repente lá o apóstolo Paulo leva ela para um lugar e tem um presente com envelope, assim, um presente com a fita ao redor, e ele vai dizer para ela, olha, esse presente era para você, mas você não recebeu porque você não pediu, porque você não orou. Então, esse texto diz claramente que a coisa que nós não recebemos, porque não pedimos. Mas tem mais detalhes nesse texto. Algumas coisas nós não pedimos porque pedimos mal, porque pedimos com a motivação errada, pedimos com a finalidade errada. Teve uma irmã que ela orava a Deus pedindo um carro, e Deus deu um carro para ela. Só que quando ela ia de ônibus para a igreja, ela ia de manhã e de noite, no culto da escola dominical, ia no culto à noite. Só que depois que ela ganhou o carro, ela ficou indo para o culto só à noite. E aí o pastor foi perguntar para ela por que ela estava indo só à noite. Ela, não, pastor, é que a gasolina está muito cara. E quando eu não tinha carro eu ia de ônibus, então eu não pagava passagem, mas agora de carro a gasolina está cara, eu não vou mais. Ou talvez você já não viu alguém que comprou uma chácara e depois da chácara nunca mais foi para o culto de domingo, ou começou a virar quinzeneiro, quinzenal, domingueiro, quinzeneiro, uma vez. Eu já vi isso acontecer. Depois da chácara não veio mais uma pessoa.
porque não tem mais tempo de dar as coisas do Senhor por causa de algo que recebeu do Senhor e tudo mais, ou do Senhor assim, entre vírgula, né? Então, às vezes a gente pede algumas coisas para Deus que nós sequer estamos preparados para receber ou não sabemos administrar depois que o Senhor nos dá. Por isso que nós precisamos aceitar de Deus tanto o sim como o não. E a gente dizer, Senhor, me prepara para as tuas bênçãos. Irmão, será que nosso irmão de nossa igreja, cada um aqui, estava preparado para receber 2 milhões de reais? Preparados para sermos ricos, preparados para tantas coisas? Às vezes nós não estamos preparados, querido, sabia? E Deus nos priva. Então a gente precisa de sabedoria do Senhor para administrar o que Ele nos dá e as nossas orações serem de acordo com a vontade de Deus. Tanto que no final da nossa oração deve ter uma vírgula, tá, queridos? No final de toda a oração nossa deve ter uma vírgula e depois a gente diz, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. A gente pede, Deus, eu queria isso, eu queria aquilo outro, eu queria que acontecesse, Senhor, mas, vírgula, mas que seja feita a tua vontade, que tu cumpra a tua vontade na minha vida. Lucas 18:1, a irmã Lourdes vai fazer a leitura e o Davi vai passar o microfone para ela agora. Lucas, capítulo 18, versículo 1, irmã Lourdes lendo no celular, hein, irmã Lourdes? Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desfalecer. Olha aí esse texto, Jesus contou uma parábola, é só o primeiro versículo, porque não dá para ler tudo, sobre o dever de orar sem esmorecer, sem desfalecer, sem desistir, porque tem hora que você vai ter que orar por anos a fio. Eu poderia perguntar aqui de alguma pessoa que está orando um pedido já há 10 anos, 20 anos. Tem causa que a gente está orando. E Jesus, nessa parábola, especificamente de Lucas 18, ele quer ensinar a gente não desistir de orar. Não desistir de apresentar diante do Senhor. Por quê? Esse versículo, peçam e não lhes será dado. Poderia dizer isso. Busquem e não vão encontrar. Não, peçam e será dado. Porque o Senhor ouve as nossas orações, porque o Senhor atende nossas orações, o Senhor tem atendido. Se nós olharmos onde nós estávamos há 30 anos atrás, quem éramos nós 30 anos atrás, e quem somos nós hoje, onde nós estamos hoje, nós vamos falar de muito do que o Senhor fez em nossas vidas, do tanto que o Senhor nos tem abençoado e atendido muitíssimos de nossos pedidos, não todos, mas certamente o Senhor tem feito muito por nós, mais do que nós merecíamos. De maneira que há portas que ainda não foram abertas, porque ainda não oramos. E há portas que somente foram abertas porque oramos. Eu orei muito, casei com a Daiane. Os pastores gostam de contar essas histórias. E ela orou mais ainda e casou comigo. Brincadeira, queridos. Agora, quando a gente vê aqui esse cenário de esses degraus, peça, busque, bata. Pedir, os teólogos costumam ver essa progressão. Algo mais intenso. Uma coisa é pedir, outra coisa já é bater, e outra coisa é buscar, e outra coisa é bater. Uma progressão. E há também a figura, queridos, do paralelismo hebraico. Não obstante o Novo Testamento ser escrito em grego, mas a poesia hebraica em Marlete envolvia o paralelismo. Por exemplo, a poesia brasileira normalmente envolve a rima. O português envolve a rima. Pode falar do cordel e tudo mais. Já a poesia hebraica envolvia esse paralelismo, tipo assim, são sentenças que se repetem, ou que se complementam, ou que se contrapõem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, aí eu poderia citar diversos exemplos. Não vou falar a profundo de paralelismo, mas eu cito essa característica da poesia hebraica para em algum momento os irmãos dizerem, não, eu já vi o pastor falando sobre isso já. Então há essa figura do paralelismo. Eu pedi para alguém ler Isaías 55, foi a irmã Arlete, mas antes da leitura, quando esse texto fala
nos estimula a oração e a resposta do Senhor, ele desenha para nós um Deus acessível, relacional e generoso. É importante que nós visualizemos isso. O nosso Deus acessível, relacional, que tem essa satisfação de se relacionar com os filhos, e um Deus generoso, que é o contrário de um Deus egoísta ou suvino. Isaías 55, versículo 6, Davi vai levar o microfone para a irmã Arlete e ela vai fazer a leitura. Isaías 55, versículo 6. Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clame por ele, enquanto está perto. Um versículo relacionado a buscar. E nós devemos buscar o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Lá na vendinha tinha um homem que era um dono de um bar. E minha mãe foi evangelizar lá no bar, chamando ele para conhecer Jesus, a igreja e principalmente Jesus, o personagem principal. Ele sorriu da minha mãe, ele disse que não queria mexer com isso, que não tinha tempo e tudo mais, que não... E ele continuou levando a vida normalmente. Meu querido, não foi um mês, ele faleceu. Era de um bar novo que tinha lá em frente o bar do Gaúcho. Não sei se minha mãe vai se lembrar dessa situação. Não deu um mês, ele faleceu. Ele tinha um tempo para buscar o Senhor, um tempo oportuno e acessível, mas aquele tempo passou. E nós precisamos aproveitar o tempo que nos é oportunizado de buscar ao Senhor. Amém. Irmã Estefânia vai ler Provérbios capítulo 8, versículo 17, com a ajuda aí do irmão Davi. Obrigada, Davi. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Olha que texto, olha que coisa maravilhosa. Amo os que me amam, e os que me buscam me encontram. Os que me buscam, não vão me encontrar porque eu estou muito bem escondido. Não, os que me buscam me encontram. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Quando meus filhos eram bem pequenininhos, eu brincava de pique-esconde com eles. Só que eles eram menorzinhos e eu era grande. Vocês sabiam que eu podia me esconder num lugar que eles jamais me encontrariam? Mas, propositalmente, eu deixava um pezinho de fora, eu deixava um rastro, eu deixava um indicativo do lugar onde eu estava, porque o melhor momento era o momento que eles me encontravam. Os irmãos estão entendendo? E o Senhor não se coloca hoje em um lugar inacessível, e se você buscar e fazê-lo de todo o coração, você o encontrará. Vou pedir para o irmão Lorival ler Tiago, capítulo 1, versículo 5. Irmã Ranete está com a Bíblia, irmã Ranete, aí? Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 3, versículo 9. Irmã Luzia está com a Bíblia aí, irmã Luzia? Sim, Jeremias 33, versículo 3. Esse texto aqui, por enquanto, aí na hora que eu der o sinal, a gente vai fazer essa leitura. Versículo 8, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Não, só alguns, versículo 8, só alguns vão receber. Essa oração, esse pedido, apenas as melhores pessoas podem pedir, apenas as pessoas boas podem pedir, apenas as pessoas eleitas vão poder pedir. É isso, queridos? É um rol restritivo de pessoas habilitadas a fazerem orações e pedidos? Não é um rol restritivo, todos. Não existe pessoa que não esteja habilitada a orar. Não existe pessoas que lhe seja proibido orar, ou que haja uma ordem no sentido de que não, a sua oração não vai ser ouvida. Nós vemos um Deus de ouvidos atentos para todos nós, desde que com coração genuíno e sincero buscarmos ao Senhor. Não há pobre, rico, bonito, feio,
que não possa orar. Tiago, capítulo 1, versículo 5, o irmão Lorival vai fazer a leitura. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Esse texto é interessante por diversas razões. Uma é essa generosidade do Senhor em dar sabedoria para todos. Nós vemos o Senhor que compôs, que é o autor maior do livro dos Provérbios, da sabedoria, de Eclesiastes, de um Deus que ama a sabedoria e ama o conhecimento, e ele apresenta esse cenário amplo de um Deus acessível a todos os tipos de pessoas, e secundariamente falo também a questão da busca de sabedoria. E eu vou falar uma coisa para os irmãos: a maioria das pessoas não estão buscando sabedoria não, tá, irmãos? Às vezes aprende na marra, porque o conhecimento acaba se cruzando no caminho. Mas eu vou falar para os irmãos: vamos fazer um curso agora sobre criação de filhos. Aí de 10 pais que têm filho, é um que vai, os outros 9 não quer saber. A grande maioria das pessoas não estão muito interessadas em aprender, não. Nem busca conhecimento. Eu estava falando para os meninos ali, enquanto a gente estava... Eles chegaram mais cedo para a gente estudar a mesa de som, que eles estão aprendendo a trabalhar na mesa de som. Eu falando do tanto que a Igreja Batista das Nações, é um lugar de estímulo ao conhecimento. Tivemos culto em inglês no sábado e tudo mais. A gente não quer eles com a visão fechada, muito pelo contrário, quer que eles aprendam, avancem. E o Senhor, a partir desse versículo e de outros mais, reproduz essa visão de conhecimento e tal. Mas a ênfase aqui, pelo contexto que estamos abordando, é essa universalidade do Senhor, da bondade do Senhor a todos. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, a irmã Ranete vai fazer a leitura, só do versículo 9 especificamente. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu povo a este tão grande povo? Esse texto é no qual Salomão pede a Deus o quê? Sabedoria. E ele pediu sabedoria. Irmão, de verdade, está aí uma coisa que a gente tem que pedir a Deus. Irmãos, vocês não sabem o quanto que eu oro a Deus pedindo sabedoria para pastorear a IBN. Todo dia eu peço direcionamento de Deus. E precisamos de sabedoria para ser um esposo melhor, para ser uma esposa melhor, para ser um filho melhor, para ser um pai melhor também, para ser um cidadão melhor. E Salomão pediu sabedoria. A grande sacada de Salomão, o grande acerto de Salomão foi pedir sabedoria. Então, são textos que nos estimulam a pedir. Jeremias 33, versículo 3, a irmã Luzia vai fazer a leitura. Vamos lá, Davi. Não, é 33, 3. Ai, Jesus. Espera um pouquinho. Jeremias, capítulo 33, versículo 33, enquanto a irmã Luzia acha. Davi tem um microfonezinho colado no microfone, tá indo aí? Confere aí, não deixa cair não. 3, não é isso? Pronto, a irmã Luzia encontrou. Versículo 3. Clame a mim e eu responderei. Eis anunciarei-te as coisas grandes e firmes que não sabe. Esse versículo é tremendo, amém ou não é, queridos? Amém. Clama a mim e eu ficarei calado. Não, clama a mim e responder-te-ei. E anunciarei para vocês coisas grandes, ocultas, coisas maravilhosas que você nem sabe. Então, assim, é um estímulo, queridos, a nós orarmos. Então, há um estímulo a nós não desistirmos de orar, porque o Senhor é fiel, o Senhor nos ouve. Se nós buscarmos, nós colheremos, nós experimentaremos da bondade do Senhor. Versículo 9, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? E esse versículo 9 agora começa a desenhar
uma imagem da paternidade divina. O Senhor, em parte, compara a nossa paternidade com a paternidade dele. Agora, ele percebe, ele sabe que nós, mesmo sendo maus, mesmo nós tendo a nossa natureza arranhada pelo pecado, prejudicada pelo pecado, mas ele percebe o amor que normalmente se tem pelos filhos, né? A gente tem prazer de fazer as coisas pelos nossos filhos e tudo mais. Então, o Senhor se compara a nós, pais, que nós temos prazer para os nossos filhos, mas quanto mais Deus tem prazer de nos abençoar. Teve um dia que eu cheguei com o Christian, que o Christian sempre foi doido por chocolate. Eu cheguei na Cacau Show com ele, na loja de chocolate, e aí, ele era bem pequenininho, acho que ele era do tamanho do Edward na época. Eu falei: Christian, olha esses chocolates do lado de cá. Aí ele olhou os chocolates. Eu falei: olha agora esses chocolates do lado de cá. Aí ele olhou os outros chocolates. Eu falei: olha esses daqui, esses redondos. Ele olhou, aí eu peguei na mão dele e falei: agora vamos embora para casa. Como assim, papai? Eu falei: é brincadeira, comprei um chocolate. Irmão, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. Ele não é um pai mau, é um pai bom, que sabe dizer sim, que sabe dizer não. Mas é interessante que o Senhor poderia se comparar com um general e não estaria errado. Mas o Senhor não é apenas o Senhor dos exércitos, Ele também é esse pai que se preocupa com os seus filhos. Tem coisa que os meninos não precisam, mas mesmo assim eu dou. Você não faz isso com seus filhos? Seu filho não precisa de hambúrguer, precisa? Mas mesmo assim você de vez em quando dá um hambúrguer. Você faz isso com as meninas ou não, Marlete? Irmãos, e a gente precisa de vinho no casamento, por um acaso? Mas o Senhor vai lá e transforma a água em vinho. A gente precisa de um machado que caiu no fundo do rio. Você vai orar por um machado? Pois o Senhor vai lá, opera o milagre e o machado é resgatado. Irmãos, o Senhor por tudo, e poderia com outras situações mais ainda, ilustrar que Ele se preocupa com as suas coisas, inclusive com o seu cotidiano, com as coisas do seu cotidiano. Ele se importa, Ele se preocupa com você, porque às vezes nós não queremos orar a Deus em relação às coisas do nosso cotidiano. Irmãos, mesmo as coisas aparentemente efêmeras, coloque diante do Senhor. Você vai começar o seu dia de trabalho: Deus, eu vou começar a arrumar essa casa agora, eu não sei nem por onde começar. Pega na minha mão. Coloque toda a sua vida diante do Senhor. Sim, versículo 11: se vós, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Imagina Deus, você pediria um pão e Deus daria: aqui o pão. Aí na hora que você vai olhar na mão de Deus: te peguei uma pedra. Ou você pediria um peixe e na hora que você fosse olhar, Deus não te deu um peixe, Deus te deu um escorpião, uma cobra. E eu trago uma sentença muito simples: Deus não engana seus filhos. Deus não vai mentir para seus filhos. Podemos orar com confiança. E mesmo nós, com a nossa bondade de pai, é uma bondade inferior à bondade do Senhor. É uma generosidade inferior à generosidade de Deus. Há promessas de coisas boas àqueles que pedem. Tinha até outros versículos que eu ia pedir aos irmãos para lerem ainda, mas o tempo está indo tão rápido. Versículo 12: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. É um versículo aparentemente desconexo do versículo 7 ao 11. Já está fazendo aqui um fechamento, já está caminhando para o fim da parábola, da parábola não, queridos, do Sermão da Montanha, e aqui o Senhor ilustra a conhecida regra de ouro. Regra de ouro. Façam aos outros
o que vocês gostariam que eles fizessem para você. Você vai entrar numa loja de shopping para ser atendido. Como é que você gostaria de ser atendido? Então é a forma como você tem que tratar a pessoa. Você vai entrar no ônibus, vai lidar com as pessoas. Como é que você gostaria de ser tratado? Como é que você gostaria que as pessoas tratassem você? Quando você chega na igreja, como você gostaria de ser tratado? Se você um dia pecar, como você gostaria de ser tratado? Irmãos, você já viu que às vezes as pessoas nos interpretam mal? Às vezes você fez uma coisa, nem foi por maldade, e as pessoas pensam mal a seu respeito? E por que não acontece o contrário também? Por que às vezes a gente está pensando mal da pessoa? Às vezes a pessoa não teve também aquele sentimento ruim a nosso respeito. Então essa regra de ouro é muito preciosa, é um princípio de tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Levítico 19:18, ame o seu próximo como a si mesmo. Romanos 13, 8-10, Paulo afirma que o amor cumpre toda a lei. Gálatas 5,14, que toda a lei se resume num só mandamento, amar o seu próximo como a si mesmo. Finalizo então falando desse nosso Deus tremendo, que nessas palavras, de forma simples, profunda e prática, nos ensina a respeito do Evangelho. Na Bíblia, existem ensinos muito complexos. Os teólogos conseguem pegar a teologia e fazer uma abordagem muito complexas da teologia. Mas ao mesmo tempo que existem feições tão complexas, o Evangelho é acessível à mais simples pessoa, que se propõe a amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E nisso Jesus diz: faça isso e você viverá. Ensino com simplicidade, profundidade e praticidade, algo realizável. E Deus, Jesus, é glorioso nisso tudo. Amém? Podemos fazer uma oração nessa hora, queridos, de cabeça baixa. Quero orar com você. Pai querido, nós oramos e oro por mim, pelos meus irmãos, para que Tu nos ensine a orar e que Tu não nos deixe desistir da oração e prosseguir por um dia mais, por 2 dias mais, por 3 dias mais, pelo resto de nossas vidas. Que se alguém aqui está cansando de orar, se alguém entre nós está machucado e cansado, que nessa noite Tu, com Teu Espírito, ó Deus, e com Tua palavra, traga renovação e mostre que Tu é um Pai de amor, que se importa e que cuida, que não é mau, que não mente, que não vai nos enganar com o escorpião, que não vai nos enganar com a pedra no lugar do pão, e que na hora certa vai fazer da forma correta, da melhor maneira, porque Tu já fez lá atrás, já cuidou de nós, e nós Te agradecemos, Senhor, e nós confiamos em Ti, e oramos a Ti, em nome de Jesus.